Muito obrigado pela apresentação. Queria dizer, antes de mais nada, que é um enorme prazer estar aqui, poder participar desse evento belíssimo, a Quarta Nobre. Eu queria dizer também, antes de mais nada, vou passar o slide, que esse daqui já nos apresentou. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, nós levantamos a mesma bandeira que é da Quarta Nobre, a bandeira da informação, a bandeira de que se você for um profissional mais capacitado, mais habilitado, com certeza as suas vendas irão ser um resultado disso. E antes de mais nada, eu queria parabenizar a todos vocês que estão aqui presentes, a todas as pessoas que estão na internet nos acompanhando, e dizer um grande parabéns a vocês. Vocês são pessoas diferenciadas, o mercado precisa de mais profissionais como vocês. Eu torço para que esse incentivo toque as pessoas que não puderam estar aqui presentes. O mercado hoje ele é carente de pessoas com conhecimento. Pessoas que fazem mais do mesmo, infelizmente, elas serão cortadas pelas máquinas. Os próprios computadores, os sistemas, a gente já tem aí algumas empresas digitais cortando os intermediários. E do meu coração eu desejo que isso não seja perpétuo. Eu realmente espero que tenham mais profissionais como vocês, que busquem por mais informações, que busquem se especializar. Eu acho que esse é um grande diferencial, eu acho que o nosso mercado precisa disso. Como eu fui apresentado, eu tenho 8 anos como corretor de imóveis, a minha família são mais de 50 anos nesse mercado, e hoje eu queria contar para vocês um pouco da minha experiência que eu tive nos 4 últimos anos como consumidor. Nesses últimos 4 anos, eu estive do outro lado da moeda e eu precisei, em diversos momentos, recorrer aos meus parceiros, recorrer a desconhecidos, mas recorrer a imobiliárias e a corretores de imóveis, e eu fiquei pasmo com isso. Existiram não uma, não duas, nem 3, mas diversas imobiliárias que simplesmente pediram para que eu passasse lá, pegasse a chave do imóvel e fosse visitá-lo sozinho. Não foi uma, não foi 2. Não aconteceu com um tipo de imóvel, foi no mercado residencial e no mercado comercial também. Então, novamente, validando a minha parabenização, eu acho que profissionais como vocês que buscam esse conhecimento, que buscam aprimorar, independente do tempo de mercado, independente dos conhecimentos adquiridos e as habilidades adquiridas ao longo do tempo, ao longo de uma carreira, mas é muito importante que estejamos todos atentos às novidades, que estejamos atentos aos movimentos do mercado. O mercado, ele funciona mais ou menos como ciclos, né? Existem momentos em que ele está muito favorável, existem outros que nem tanto. Enquanto isso, existem corretores que ganham dinheiro na crise, existem corretores que ganham dinheiro na época positiva. Por que corretores ganham dinheiro em momento de crise? É muito simples, são pessoas engajadas, são pessoas que buscam diferenciais, são pessoas que estão constantemente se aprimorando. E hoje a gente traz para vocês informações de qualidade, e eu digo qualidade porque é completamente fora da caixa. Hoje a gente veio conversar com vocês a respeito de consórcios já contemplados. E esse é, na verdade, uma releitura de um produto que é um produto criado pelo Brasil, ele já tem mais de 50 anos de mercado, o consórcio, porém, o consórcio contemplado, ele é uma releitura de um produto antigo, ou seja, é uma nova maneira de você tratar algo que já existia. Porém, é uma maneira que realmente funciona, que traz resultados tanto para o cliente final, quanto para todos os intermediários nessa cadeia de relacionamento, seja ele investidor, seja ele o corretor, ou seja ele o vendedor do imóvel. Então, somente para afirmar que eu gostaria de parabenizar a todos, nós também levantamos essa bandeira, vamos todos continuar buscando especializações, buscar informações e estar sempre se aprimorando. O corretor de imóveis, de longe, é uma profissão extremamente delicada, são muitas informações. E quando eu vejo perfis de imobiliárias, como as que eu falei agora atrás, em que eles simplesmente pediam para que eu fosse lá e pegar a chave sozinho por conta própria, conhecer o imóvel,
esse tipo de relacionamento, esse tipo de qualidade de informação rasa, não cabe aqui dentro. Sinceramente, o profissional gabaritado, um profissional com o Cresce, um profissional que estudou e tirou a carteira, ele necessita ter muito mais conhecimentos. Hoje eu trouxe um pouco aqui para vocês as matérias básicas que uma pessoa precisa saber para que ele possa estar habilitado com o Cresce. Então, algumas não, são exatamente essas. Direito e legalização. É um assunto muito delicado. Toda a área jurídica, ela envolve muitos pormenores, muitas nuances, elas precisam ser estudadas. Achar que simplesmente a escola para o Cresce vai ser o necessário para você desempenhar um bom papel na sua carreira, não é verdade. Você precisa continuar buscando mais informações. Língua portuguesa, matemática financeira, marketing imobiliário. Esse é um tema que hoje é amplamente estudado, trabalhado. Os nossos clientes hoje, boa parte deles já não estão mais nos panfletos. Eles recorrem aos recursos digitais, eles buscam todas as ferramentas que a gente tem à disposição online. Economia de mercado, economia e mercado podem ser assuntos correlacionados ou independentes. A economia do país está diretamente relacionado com o volume de vendas, com as facilidades nas liberações de crédito e todas as linhas de crédito disponíveis que a gente tem hoje no mercado. Relações humanas e éticas, porque a gente está cansado de ver corretor puxando o tapete de outro, a gente está cansado de ver falsos parceiros passando por cima simplesmente por conta de comissão, de dinheiro. Eu digo simplesmente porque eu falo por mim agora, tenho hoje uma verdade interna muito grande. O dinheiro, ele é um resultado, ele é um reflexo de um bom trabalho. Toda vez que a gente dá palestras e que a gente conversa com equipes e com parceiros e com amigos, a nossa postura é sempre a mesma. Crie um bom relacionamento. O que importa é o cliente. O negócio que está por trás desse relacionamento, claro que é o seu foco naquele momento, mas se você pensar pequeno, se você pensar raso, você só vai ganhar um negócio. E eu imagino que a intenção da construção de um relacionamento e de possíveis futuros negócios vindo dessa relação é muito mais interessante. Te economiza tempo, te economiza dinheiro, faz você ganhar notoriedade no mercado. Organização técnica comercial. Não preciso falar nada, uma pessoa desorganizada não vai saber onde estão as informações, não vai localizar nada. Um cliente, quando ele te pergunta, mas o que tem no entorno daquele imóvel? Não sei, vou ver no Google. Perde o cliente. Quanto custa o imóvel? Tanto. E se eu financiar, quanto custa? Veja bem, eu não sei, eu preciso fazer uma simulação. A documentação do imóvel está em ordem. Calma aí, deixa eu ver esse documento. Isso perde o cliente, você perde o time da coisa, você perde a credibilidade. Noções de construção civil e noções arquitetônicas. Isso é básico. Um corretor que não consegue ler uma planta baixa não vai conseguir oferecer nenhum imóvel que seja de lançamento. É um corretor ou ele é um mostrador? Esse é o grande X da questão. O que é que a gente está construindo nesse mercado? É um mercado de corretores, é um mercado complexo. Não tem nada de simples, não tem nada de fácil e não tem espaço para aventureiros. Se você quer perpetuar nesse mercado, você precisa se especializar. E ter essas noções é uma coisa muito básica, você precisa se aprimorar e se adentrar em cada um desses assuntos. E hoje, como a gente vem falar a respeito de créditos imobiliários, principalmente dos consórcios, antes disso eu queria dar uma noção para vocês de mercado de créditos. Então, tratando dos últimos 5 anos, e agora eu vou fazer um panorama comparativo entre o financiamento e entre o consórcio, que hoje são os 2 principais produtos de créditos imobiliários do mercado. Se alguém quiser tomar nota agora, é interessante. Esse daqui é uma tabelinha que eu criei, são os total de créditos comercializados nos respectivos anos. Então, a gente tem, de 2014, o financiamento e o consórcio.
financiamento representava 112 bilhões, enquanto o consórcio ainda muito tímido, na casa dos 20 bilhões, 160 milhões em venda de créditos imobiliários. E é interessante observar que essa linha, elas são controversas nesse sentido. De 2014 para 2018, o valor comercializado de financiamentos imobiliários caiu pela metade, 50%. E esse número tendencia a continuar caindo mais um pouco essa curva. Existem inúmeros motivos, eu poderia abrir aqui um debate cheio de argumentativas para justificar essa queda. Mas, basicamente, o momento em que se libera muito crédito e não se propicia um ambiente saudável para os clientes finais, faz com que a inadimplência aumente. A inadimplência aumentando, automaticamente restringe a liberação dos créditos. Então, falando de uma maneira superlativa, essa é uma justificativa genérica, mas que representa muito bem essa queda nas vendas do financiamento imobiliário a nível nacional. Enquanto o consórcio, que sempre foi considerado um patinho feio, sempre foi muito mal visto pelo mercado por ser um produto de planejamento. O consórcio ele é um produto em que você adquire um crédito, mas não tem acesso a ele de imediato. Normalmente você precisa contar com a sorte dos sorteios mensais ou fazer uma estratégia e fazer uma oferta de lance para que você seja contemplado. A oferta de lance pode ser que não saia no primeiro mês, pode ser que não saia no segundo, ou pode ser que saia. Tudo bem, mas o X da questão é, o planejamento é algo que não faz parte da cultura do brasileiro em geral. É claro que a gente tem nichos do mercado que sim, eles gostam de se planejar, que sim, eles atuam diretamente focado nisso, mas em números gerais, em vias de regras gerais, o consórcio ele tem aumentado as suas vendas nos últimos anos e nesses 5 anos em questão aumentou 84%, por conta da baixa liberação dos financiamentos. Vejam bem, o cliente que tem a vontade, que tem o desejo do seu imóvel próprio, ele não cessa essa vontade porque o banco não liberou o crédito. A primeira ideia dele é, vamos buscar uma alternativa. E a única alternativa visível até então era o consórcio. Por esse motivo, o consórcio vem aumentando as suas vendas e hoje bate o patamar de 37 bilhões em vendas. É um valor extremamente expressivo e esse é um valor que é uma curva que está numa ascendente. O ano de 2017 foram os recordes históricos do consórcio, bateu 38 bilhões e 770 milhões em vendas. Esse ano teve uma pequena queda na casa de 1,1%, mas isso não deixa nem um pouco afastado da nossa realidade. Com certeza é um mercado que ele está crescendo e mais do que isso, é um mercado extremamente promissor e agora eu vou dar um pouco mais das informações sobre esse mercado de consórcio. A utilização dos créditos, e aqui são números médios gerais. Como resumo, 75% dos consórcios no Brasil foram adquiridos com a intenção de uma aquisição residencial. 75% tinham interesse em comprar um imóvel residencial. O prazo médio dos consórcios, em geral, são 167 meses. E quando a gente coloca isso na ponta do lápis, comparado com os juros e o plano do financiamento para 360, a gente já começa a elucidar algumas grandes vantagens. O crédito médio comercializado no Brasil é de R$ 151 mil. Ah, Felipe, R$ 151 mil, na minha região você não compra nenhum imóvel. E isso é verdade na grande maioria das regiões desse país. Porém, o consórcio, entre algumas flexibilidades desse produto, ele te propicia a junção de cotas. Então, é possível que você junte 1, 2, 3, 4, dependendo da empresa, dependendo da regra, da administradora ou do banco, você pode reunir quantas cotas forem necessárias para a aquisição do seu imóvel. Mas, em média, cada cota tem um valor de 151 mil, com uma taxa média de 0,11% ao mês. Então, a gente começa, para quem é melhor em matemática, em contas, a gente já começa a cruzar informações de taxa mensal, vezes o prazo médio, a gente já começa a entender as grandes vantagens em relação à
taxas. O índice de correção de um consórcio, na sua grande maioria a nível nacional, ele é baseado em INCC, que é algo que todos já estão familiarizados, que é o Índice Nacional do Custo da Construção ou o Índice Nacional da Construção Civil. Vai depender da leitura, vai depender do livro, da redação, cada um toca de um jeito, mas basicamente é o mesmo índice utilizado pelos financiamentos e por muitas outras linhas de crédito já conhecidas. E a participação ativa hoje, 52% são homens, 18% são empresas. 28% mulheres e 18% são pessoas jurídicas. Então, vale lembrar que o consórcio ele pode ser consorciado, pode ser comercializado tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. E aí eu já vou aproveitar o gancho para dar uma outra facilidade. São as mesmas taxas. Não vai mudar nada se a pessoa quiser comprar pela PJ ou pela PF. São as mesmas taxas. Enquanto isso, no banco, nos financiamentos, nem sempre vai levar essa mesma regra. O consórcio de imóvel hoje, ele conta com 885 mil consorciados ativos. Hoje, esse é um recorde na história do consórcio, ao longo dos 50 anos de consórcio, esse é um recorde que ele se encontra, 885 mil pessoas. E a quantidade de venda de cotas no ano de 2018 foram de 275 mil novas cotas. Então, são números bem expressivos, a gente consegue observar que esse é um mercado que está cada vez mais bem consolidado e cada vez atraindo mais a visão das pessoas participantes. Volume de créditos comercializados entregues no ano de 2018 foram 37,26 bilhões em créditos entregues, enquanto o ticket médio anual é de R$ 137 mil. As contemplações no ano de 2018 representaram um volume na casa dos 72 mil contemplações. Então, a gente teve 72 mil novas oportunidades de vender um imóvel para um cliente com o crédito contemplado. E o volume de créditos utilizado no ano de 2018, ele bateu 7,22 bilhões. Então, isso representa algo em torno de 1 a cada 5 imóveis vendidos no ano de 2018 foram vendidos através de consórcios contemplados. E aí eu me pergunto se todo esse público tem a habilidade necessária para contribuir com essa fatia do mercado. O consórcio hoje representa 1/5 das aquisições imobiliárias e é um número que ele tende a crescer. Se você não tiver por dentro dessas informações, das regras, das nuances por dentro das diferenças das regras das administradoras, com certeza esse número daqui a pouco vai bater 1/4, 1/3 do mercado e você vai ficar de fora. E hoje o nosso papel é exatamente esse, trazer informação de qualidade para que vocês participem desse mercado crescente, emergente, que é o mercado dos consórcios contemplados, e que vocês com certeza estejam na vanguarda de toda essa linha de crédito. Hoje, o mercado conta com poucas linhas de crédito, poucas opções para aquisições imobiliárias. E, infelizmente, o cliente final não tem noção de praticamente nenhuma delas. Para o cliente final, eu participei de algumas pesquisas de mercado, 80% dos clientes finais conhecem somente o financiamento caixa. Muitas vezes eles não sabem nem que o próprio banco em que eles são correntistas tem a linha de crédito de financiamentos imobiliários. Foi uma ideia que foi construída ao passar do tempo, de que financiamento imobiliário é Caixa. E isso não é uma falsa verdade. Até 4, 5 anos atrás, a Caixa era responsável por 70% a 80% dos financiamentos imobiliários. Então, de fato, a Caixa sempre foi a detentora da maior número de financiamentos. É normal que as pessoas tenham somente esse conhecimento, porém, a gente precisa que os profissionais de corretagem imobiliária tenham conhecimentos aquém e possam fornecer isso tudo para os clientes. Basicamente, o mercado hoje conhece esses 4 modalidades de compra: à vista, permuta,
E a permuta aí, hoje em dia, é o que acaba sendo mais buscado pelos clientes. Não digo que é o que mais se fecha negócio, mas boa parte dos clientes buscam a permuta. Olha, eu tenho um imóvel de menor valor, ou eu tenho um imóvel de maior valor, preciso de um dinheiro, preciso vendê-lo, existe a possibilidade de uma troca. Para quem atua no interior, a coisa descamba um pouco mais. Entra carro, entra fazendas, entra áreas que nem sempre têm a documentação regularizada. A permuta é amplamente buscada pelos clientes pela facilidade da falta de crédito. Então, acaba sendo sempre a primeira recorrência deles. O financiamento imobiliário, que é o produto mais conhecido por todo o mercado, pelos clientes, pelos corretores, pelas instituições, pelos gerentes bancários, praticamente todos sempre oferecem um financiamento. Aliás, quase todos, porque nesses meus 8 anos como corretor, como gestor e avaliador imobiliário, muitas vezes, em inúmeros casos, eu vi parceiros, corretores do meu mercado simplesmente abrindo mão dessa parte do negócio. E aí eu paro para me perguntar e para refletir um pouco a respeito. Se o papel do corretor de imóveis é não só ligar as pontas, mas criar um ambiente propício ao fechamento do negócio, se para todo corretor de imóveis é exigido que ele tenha uma noção básica de todos aqueles conhecimentos que eu descrevi agora há pouco, por qual motivo, na hora que chega o fechamento do negócio, a hora que chega a forma de pagamento, boa parte dos corretores se isentam dessa responsabilidade? E essa é uma pergunta que sempre bateu na minha cabeça e muitas vezes eu fiquei sem resposta dela, porque isso na prática acontece e acontece um pouco mais do que a gente gostaria. Na hora do fechamento, na hora realmente de assinar, como é o pagamento? É financiamento. Você já falou com o seu gerente bancário? Normalmente essa é a pergunta. E em vez do corretor tomar a rédea e realmente, olha, a linha de crédito disponível é o financiamento, existe outra linha de crédito que é o consórcio, existe outra linha de crédito que é o empréstimo pessoal, não sei qual é o montante que falta, é muito mais caro, para quem tem esse conhecimento sabe que as taxas são muito maiores, mas eu me pergunto por que existem corretores que dão um passo para trás nesse momento? Eu não sei a resposta, eu não sou guru, mas eu consigo prever o futuro. Esse tipo de corretor de imóveis tem os seus dias contados. É uma triste realidade para esse perfil. Eu sou extremamente feliz hoje e tenho uma gratidão enorme de estar no meio de corretores completamente diferenciados. E é por isso que a gente ainda tem esperança no mercado. Porque tem pessoas que buscam conhecimento, que querem ser diferenciados, que querem fazer do mercado imobiliário um ótimo mercado, e mais do que isso, tem orgulho e bate no peito em dizer, eu sou corretor de imóveis. E isso é necessário. Essas são as 4 principais formas de pagamento, as principais formas de negócio. Mas hoje a gente trouxe para vocês uma 5ª forma, um 5º produto, que, na verdade, não é um produto diferente. Ele é um consórcio, porém, é uma releitura de um produto de 50 anos. E essa é uma releitura inteligente, que funciona. E agora eu vou chamar a Marília para descrever um pouquinho mais desse produto, um pouquinho mais desse mercado. Que bom, porque eu já não estou aguentando mais ficar sentada. Mulher não pode ficar sem falar. Obrigada. Boa noite. Meus amigos, eu falo rápido, tá? É bastante informação que eu vou passar agora, então, se vocês tiverem dúvidas, eu peço para anotar, e no final nós vamos esclarecer todas as perguntas que serão feitas. Espero poder contribuir muito. E aí, agora eu vou explicar sobre consórcios já contemplados. E vou explicar da seguinte maneira. O Felipe já apresentou para vocês todos os números do mercado, tanto de financiamento quanto de consórcio. Quem aqui quer vender um consórcio para o seu cliente, porque os corretores de imóveis, hoje, eles podem representar administradores, para ele se planejar para comprar daqui 2, 3 anos o imóvel? Não é o perfil. O seu cliente escolheu o imóvel, ele quer realizar o sonho dele, ele foi buscar uma linha de crédito, não aprovou o financiamento, ou ele achou o financiamento caro, e aí, qual é a opção que ele tem? Não tem.
né? Ou à vista, ou é permuta, ou é um consórcio, ou é um financiamento. Então, hoje a gente vai falar do consórcio já contemplado. Então, eu, Marília, comprei um consórcio e vou pagando aquela parcelinha, venho me planejando, comprei para guardar dinheiro e, em determinado momento, eu fui contemplada por sorteio. Estou pagando em dia, fui contemplada por sorteio. Naqueles 72 bilhões de cartas contempladas em 2018, existem muitas pessoas que compraram para se planejar. E aí, o que ela faz com aquela carta na hora que contemplar? Muitas pessoas não querem comprar um imóvel, só fizeram para guardar dinheiro e deixam aquela carta parada, fica valorizando. E aí existem empresas especializadas em fazer a intermediação de negócios de cartas já contempladas. E aí qual é a vantagem disso? O seu cliente compra um crédito de imediato, né, contemplado, para que ele possa usar para comprar o imóvel e com juros muito menor que o financiamento. Então, você tem o melhor de dois mundos. Por quê? Porque o consórcio é o melhor na taxa. Uma taxa de 0,11 ao mês é perfeito, mas você vai ter que ir pagando, se planejando, o dia que você contemplar, você vai usar esse crédito. Aí você tem o financiamento, tem o crédito de imediato, mas eu vou pagar os juros que o banco me proporcionar pelo meu perfil de cliente. Mas agora você tem a terceira opção, a carta contemplada. Como que é feita essa comercialização? O que acontece com isso, tá? A carta de crédito, ela é um investimento que uma administradora de consórcio administra um grupo de pessoas para aquelas linhas de crédito. Uma vaquinha organizada. Dentro da lei do consórcio, né, dentro do escopo de consórcio, porque é o mesmo produto, mas num segundo momento, você pode utilizar o crédito imobiliário de consórcio para algumas demandas. Comprar um imóvel urbano, comprar um imóvel rural, comprar um imóvel comercial, comprar um imóvel industrial. Você pode comprar um terreno, você pode usar para construção, você pode usar para reforma. Tem que entender somente aquela administradora, o que ela permite fazer com o crédito imobiliário contemplado. E ali eu coloquei alguns exemplos, né? Construção, reforma, terreno, porque é um crédito que, quando eu tenho esse crédito contemplado, eu vou escolher o que eu vou comprar no mercado. Então, isso já faz total diferença. Seu cliente que tem uma carta contemplada ou que quer adquirir uma carta contemplada, você vai ter um leque de opções para oferecer para ele invista. Isso já é bastante, né? E aí a lei do consórcio, que é a lei 11.795, ela fala o seguinte: eu, Marília, sou investidora, comprei um consórcio da administradora X. E no momento que eu contemplei, ou não, posso não estar contemplada, eu tenho o direito de ceder e transferir essa carta para quem eu quiser. Por isso que existem empresas que intermediam esses negócios. A Mariana tem uma carta contemplada e o Felipe quer comprar esse crédito. E existem empresas que fazem a transição da compra de uma pessoa para outra. Liga isso, do mesmo jeito que vocês ligam o cliente que quer vender o imóvel com quem quer comprar. É o mesmo procedimento, só que no crédito. Por que pode acontecer isso? Porque a Mariana é dona da carta e ela quer vender essa carta. A administradora vai analisar o Felipe. Se o Felipe estiver dentro do perfil da administradora, vai ser feita uma transferência desse crédito. E aí, agora, o Felipe seria dono da carta de crédito e ele pode ir para o mercado com um de vocês comprar um imóvel que ele sonha comprar. Eu queria só fazer uma observação aqui, que uma das grandes vantagens do consórcio, sendo ele contemplado ou não, nesse caso, vamos falar do contemplado, é um crédito. A pessoa está adquirindo um crédito, ou seja, ela pode comprar o imóvel 32 da Torre B da Paulista? Pode. Ah, não quero mais, mudou os meus planos, minha família se mudou para o interior. Ok, eu posso comprar um imóvel em Campinas. Não quero comprar um imóvel pronto, quero construir. Ok, o consórcio propicia essa facilidade. Com o mesmo crédito é possível, entre muitas coisas, que você adquira um terreno, que você construa e faça a documentação dele. Utilizando um único crédito, pagando uma única parcela, mantendo a mesma taxa linear. Então, essa é uma das grandes vantagens quando você fala de adquirir um crédito e não fazer um financiamento. Pois o financiamento, você irá financiar uma unidade específica. Mudei meu plano, não quero mais essa unidade, cancelo o contrato, vamos fazer outro contrato de financiamento, outra análise para esta nova unidade. Então, essa é uma das grandes diferenças quando você adquirir um consórcio já contemplado na comparação. Desculpa.
Então, o que acontece com as cartas contempladas? Como é uma análise feita para ceder a carta para uma outra pessoa, eu iniciei como consórcio, na hora que ele está contemplado no seu segundo estágio, eu quero transferir isso para outra pessoa. Só que existem alguns cuidados que eu preciso apresentar para vocês hoje, para que seus clientes tenham sucesso. Tá? Alguns desses cuidados conferir se a carta está verdadeiramente contemplada, porque existem pessoas boas e ruins em todos os mercados. Então, como que você faz para saber se aquela carta contemplada que te ofereceram na internet, que aquela carta contemplada que um amigo seu falou que ele tem, que está lá guardada, que não fez nada com aquele crédito ainda? Como que você faz? Toda carta de crédito ela tem um extrato. Esse extrato ele pode ser emitido online, pedir por telefone, vir por e-mail. E aí, nesse extrato, tem as informações, a data que foi contemplado, qual é o crédito que tem para utilização, porque o consórcio, antes de estar contemplado, existem várias maneiras de contemplar. Um deles é com lance. Então, precisa se atentar qual é o crédito disponível após a contemplação que aquele cliente vai poder utilizar. Porque, às vezes, o valor que o cliente comprou de consórcio é diferente do valor que ele tem de carta contemplada. É uma observação importante, tá? Precisa conferir se aquela administradora que você vai trabalhar, ela está devidamente cadastrada no Banco Central. Hoje existem um pouco mais de 150 administradoras de consórcio, entre bancos e administradoras. Precisa saber ou ler o contrato do consórcio, porque, como eu disse, cada administradora tem um perfil diferente. Então, tem administradora que permite o cliente comprar aquele crédito para comprar um terreno e construir. Tem administradora que não, ou ele compra o terreno, ou ele constrói. Né? Então, é importante ler o contrato, porque dentro dessas 150 administradoras, por mais que a lei do consórcio seja uma só, a Caixa Econômica, que é um tipo de cliente, o Itaú, que é outro tipo de cliente, e a burocracia de liberação é diferente. E isso você vai saber no contrato. O que aquela administradora permite que você faça com aquela linha de crédito, para não cair na besteira de comprar um crédito com um objetivo e não conseguir alcançar. Informar-se sobre a taxa de transferência do consórcio. Quando eu tenho uma carta no meu nome e vou ceder essa carta para uma outra pessoa, a maioria das administradoras vai fazer uma análise dessa outra pessoa que está comprando e vai cobrar uma taxa de transferência para isso. E é importante saber antes, porque essa obrigação de pagamento é de quem está comprando a cota. Lógico que pode fazer um acordo também com quem está vendendo. Tome cuidado com a venda pela internet de carta de crédito sem contrato, tá? Existe um mercado de vendas de cartas contempladas de fio de bigode. Se você não conhece, não é uma pessoa do seu relacionamento, eu, Marília, tenho a crença que documento é documento. Então, fio do bigode, você tem que realmente estar pronto que der errado e assume o risco disso. Agora, quando você tem um contrato, você tem a lei a seu favor. Então, é importante saber isso, porque você vai no Google hoje e coloca carta contemplada, você vai achar 200 mil anúncios. Confira as regras para usar a carta de crédito. Quais são os processos de liberação? O Anderson fez uma pergunta muito legal na hora que a gente estava no café, que era sobre a liberação do crédito. Por quê? Porque quando compra um consórcio é um investimento. Então, muitas pessoas acreditam que aquela carta é uma carta que eu vou pegar ela, vou receber em dinheiro e vou comprar o imóvel que eu quiser. Não é isso. O imóvel vai ser avaliado e alienado assim como um financiamento. Então, se o imóvel não tem a documentação regular, se os critérios não enquadram com aquela administradora, o crédito que a pessoa comprou não vai conseguir ser utilizado para aquele imóvel. Ele vai ter que encontrar um outro imóvel que esteja regular. Porque vai ter alienação fiduciária e aquele bem fica como garantia até que a dívida seja quitada. E aí, essa regrinha. Entendendo a administradora, o que o seu cliente quer comprar e o perfil do comprador, você vai conseguir entender o que ele quer e qual é a melhor administradora para vender para ele. Por quê? O cliente não tem comprovação de renda. Exemplo, né? Não tem como comprovar. Ele tem poder de compra, mas não tem como comprovar. Existem administradoras que vão aceitar. O cliente quer comprar um imóvel rural.
Das 150, eu conheço 10 que libera para imóvel rural. Então, as outras 140 não vai fazer alienação nesse perfil de imóvel. Então, entende quem é administrador e qual é o perfil de produto, entende o que o cliente quer comprar, entende qual é o perfil do comprador, se a documentação dele vai estar regular conforme a administradora solicita. Para isso, existem empresas especializadas que vocês podem fazer parceria e elas vão fazer a análise do perfil do seu cliente. Aqui está as diferenças do consórcio contemplado com o financiamento, que é um pouco do que o Felipe falou, que no financiamento você está comprando um imóvel, então está sendo avaliado o seu cadastro com aquele imóvel. Na carta contemplada, você está comprando um crédito e você pode comprar um imóvel no Brasil inteiro, desde que ele esteja regulamentado. Aí vamos falar um pouquinho de perfil de cliente, né? E sempre que a gente começa uma parceria, né, com corretores, com imobiliária, o que a gente começa fazendo? Vamos analisar aqueles clientes que você já perdeu seu tempo, já levou ele para ver imóvel, e na hora de fazer o financiamento não aprovou? É esses os primeiros clientes que vocês vão buscar para tentar fechar o negócio com uma outra linha de crédito, com uma outra alternativa. Então, entendendo o perfil de clientes que não aprovam no financiamento ou não querem financiar, vocês vão ter as alternativas das cartas contempladas. Por que recusam um financiamento hoje? Score baixo, que é a pontuação hoje que o Serasa colocou para a gente, restrição financeira, idade, muitas vezes acima de 60 anos, muitas financeiras não estão mais liberando o crédito, falta de comprovação de renda, ou ele não possui entrada para o financiamento. E existe aquele cliente também que vem, vê o imóvel, adora, mas na hora que ele vai fazer a aprovação do financiamento e vê os juros, ele desiste de comprar. Eu imagino que todos aqui já passaram por uma situação assim, né? Vendo as cabecinhas balançarem. E aí, o que a gente pode fazer com esses perfis, especificamente? Então, quando um cliente tem score baixo, essa pontuação, existem administradoras de consórcio que não fazem análise de score. Elas vão analisar se a renda do cliente é compatível com a parcela, se o imóvel está regulamentado, mas em nenhum momento ela se preocupa com o score, porque a burocracia dela é uma coisa que para ela é irrelevante. A restrição financeira, também existe administradoras que, se o cliente estiver avalista, e eu tenho um case de uma corretora de imóveis que comprou uma carta contemplada com a gente, que ela teve uma restrição. Não era por culpa dela, tá? Ela foi fazer um financiamento de carro, a lojista fez 2 financiamentos, o dela e para um outro, um golpe, e ela ficou com uma restrição de R$10 mil. Ela não pode quitar essa restrição, porque não é uma dívida dela. Ela estava brigando judicialmente para provar que ela não comprou aquele carro que financiaram no nome dela. Então, ou seja, ela não ia poder comprar o imóvel dela, porque alguém deu um golpe no nome dela, e ela já tinha vendido o apartamento dela, e ela ia ter que morar de aluguel. Quando ela nos contactou, né, a gente fez um consórcio contemplado, a transferência de um consórcio contemplado, em uma administradora que aceita avalista nesse tipo de situação. A mãe dela se tornou avalista, foi feita a liberação do crédito, e ela não teve que ficar morando de aluguel, ela conseguiu comprar o outro imóvel, tá? Aí, a idade superior. Em diversas administradoras, o cliente até 70 anos de idade pode ter linha de crédito. E, mesmo assim, quando tem uma idade superior ao que eles estão solicitando, se o cliente tiver avalista, a maioria das administradoras hoje liberam ao parcelamento o crédito, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. Eu vou aproveitar aqui esse momento e contar mais um case nosso a respeito de score baixo. Tivemos em um momento até recente, um cliente que ele não conseguiu a aprovação no financiamento de uma instituição financeira, e nós conseguimos que ele fosse aprovado através do consórcio contemplado na mesma instituição financeira que o financiamento foi negativado. Então, eu acho que esse é um gancho muito bom para que não se perca cliente. Se ele não foi aprovado no financiamento, esse não é o fim da negociação. Ainda existe uma luz no fim do túnel. Obrigada. Falta de comprovação de renda. Também existem administradoras que não condicionam a comprovação de renda para a liberação do crédito. E existe uma outra questão no consórcio, né, nas administradoras, que é a junção.
Hoje, em muitas administradoras, você pode colocar o mesmo imóvel em até 4 CPFs. Então, tenho 4 filhos, eles querem comprar um imóvel, vai comprar no nome dos 4. Hoje, num financiamento, são pouquíssimas financeiras que permitiriam algo assim. E aí eu tenho a junção de 4 rendas também, se for necessário. Então, existe um leque de opções que você consegue fazer na burocracia de liberação de um crédito de consórcio já contemplado, muito diferenciada do que existe no financiamento. Não possui entrada para o financiamento. Aí, se o cliente não tem entrada, não tem o que fazer na consórcio contemplado. Vou explicar o porquê. Quando você for ver uma carta contemplada, você vai ver assim, valor do crédito, valor da entrada e X parcelas de tal valor. Por que é assim? Por que acontece desse jeito? Porque eu, Marília, comprei um consórcio de R$100.000. Paguei R$10.000 em parcela até o dia que eu fui contemplada e fiquei com mais 120 parcelas de R$800 a pagar. Quando eu for vender minha carta, eu vou vender por tudo aquilo que eu paguei de parcela e mais um lucro para mim. É assim que é feita uma venda de carta contemplada. Eu sou investidora, tenho uma carta contemplada, na hora que eu fazer a venda, eu vou recuperar aquilo que eu investi e mais um lucro, certo? Então, tem que ser paga uma entrada, porque senão eu não vou vender a carta. Como que eu vou recuperar meu dinheiro? Então, o cliente que não tem entrada, não tem recurso, também não é para carta contemplada. Então, de todas as coisas que eu coloquei no slide anterior, essa é a única que eu não consigo solucionar. E aí, aprovação no financiamento. Então, o cliente foi lá, aprovou o financiamento, o cadastro dele é ótimo, o cliente é maravilhoso, comprova a renda, aquele cliente perfeito, bateu, aprovou. Mas, na hora que ele olha, ele fala, eu não quero esses juros, eu não vou pagar esse percentual de juros, prefiro continuar morando com minha mãe. E aí, você perde o cliente. E o que você pode fazer? Fazer o comparativo com uma carta contemplada. E esse aqui é um case real para vocês, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês o comparativo de valores numa carta contemplada versus um financiamento de um case real nosso. Então, na carta contemplada, num crédito de R$ 248.178, com uma entrada de R$ 88.424, com 138 parcelas a pagar de R$ 1.677, com correção por INCC, no custo total de R$ 231 mil. Isso uma carta já contemplada para fazer a transferência e já utilizar e comprar o apartamento, comprar o imóvel. No financiamento, com o mesmo valor de crédito, a entrada a mesma, num prazo de 240 meses na tabela SAC, parcela inicial de 2.114, decrescente, com correção por TR, o custo total de R$ 336.046. Uma economia de juros de R$ 105 mil. Nós estamos falando de 43% a menos de juros. E um prazo muito menor. Aqui, quando a gente mostra número, eu posso estar aqui ou eu posso estar no Japão, que isso não tem como o cliente falar, nossa, eu não gostei disso. Clientes que recusam o financiamento e buscam novas alternativas. Qual é a nossa sugestão? Que vocês, hoje, busquem empresas para fazer parceria e que, se possível, atuem com todas as linhas de crédito. Porque se você trabalhar em parceria, ou se você se especializar para dentro do seu negócio, né, ou você mesmo atuar com essas linhas de crédito, na hora que o cliente chega, você tem todas as alternativas a apresentar para ele. Aí você consegue fazer um comparativo. Né? Então, pode ficar. Esse comparativo é matador. Não tem como ele falar, não gostei, o crédito está de imediato. E a economia de R$ 100 mil para o imóvel de 240, não tem o que negociar, o que falar, o que questionar. Os números não mentem. E eu só vou ter isso se eu tiver todas as linhas ali para oferecer. Eu queria fazer um adendo. Faça. Volta. Volta. Mais uma. Mais uma. Boa. Números. Números são números em qualquer lugar do mundo. Isso que a Marília quis dizer agora. Números sempre são justificáveis e os números são iguais para todos. Mostrar uma economia de 43% é, sim, um bom argumento de fechamento para o seu cliente. E aí eu queria colocar agora um ponto de vista de quem já foi corretor de imóveis por muito tempo. Não percam tempo negociando preço. Não percam tempo.
preço não se negocia, valor se negocia. Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: para o seu cliente, e aliás, para o seu cliente vendedor do imóvel, é uma das situações mais desconfortáveis para o corretor de imóveis apresentar uma proposta indecente. E isso acontece muito. E é muito desgostoso, como profissional, intermediador de uma negociação imobiliária, você chegar para o vendedor do imóvel e apresentar e justificar de uma maneira rasa. Ah, porque tem um mofo ali. Ah, porque tem uma janela trincada. Me desculpa, mas uma janela trincada e um mofo não desvaloriza R$10.000 um imóvel. Então, o que eu quero dizer é, não percam tempo negociando preço, negociem valor. E quando vocês têm o conhecimento de produtos financeiros, de produtos de aquisições financeiras, aí vocês vão começar a falar uma língua mais interessante. Porque o preço do imóvel é o mesmo, R$242.000. Só que o seu cliente não vai comprar à vista. Então, não é R$242.000. Esse é o custo pro vendedor, não é o custo pro comprador. O comprador está pagando R$336.000. Esse é o número final da negociação. Esse é o ponto importante. Para quem está intermediando um negócio, tem que se preocupar com isso. E não falar, olha, 242, faz uma proposta de 235. Isso é chato, isso é desgostoso. O vendedor do imóvel nunca vai aceitar isso de bons olhos. Ah, Felipe, mas a maioria dos vendedores de imóveis colocam uma gordura para negociar. Ok, e se você não queimar a gordura do seu cliente? Ele vai ficar mais ou menos satisfeito? Voltando no meu discurso inicial, vamos criar relacionamento e não negócios. Se você cria relacionamento, ele se perpetua para a vida, se perpetua para o círculo dele. Então, se você der uma sugestão agora, em vez de falar para o seu cliente, olha, cliente, eu tenho uma proposta de 235 em cima do imóvel de 242. Muda isso, muda. E fala com o comprador. Comprador, você vai comprar como? É financiamento? Você já fez o cálculo do custo total da sua aquisição por financiamento? Não, então vem cá. Vamos rabiscar junto. Não é um custo, não é um cálculo difícil. Baixa no celular, tem aplicativos de calculadora financeira, ela faz isso para você. Você não tem nem que se preocupar. Mas, se você começar a jogar em cima dessa vertente, você conquista o cliente, porque aí você vai estar tratando com a realidade. E qual é a realidade aqui? Cliente, você tem um imóvel de 242. Você tem a opção de pagar 336 ou 231. Você entende que, nesse momento, você não desgasta o relacionamento com o vendedor do imóvel. Nesse momento, você valoriza a sua autoridade como corretor de imóvel. Você valoriza o seu passe, você valoriza o seu nome. Por quê? Você é um especialista. Você não está simplesmente vendendo tijolo. Você não está simplesmente mostrando o imóvel. Não, você tem conhecimento. E você cria um relacionamento saudável com as duas partes, com o comprador e com o vendedor. Então, eu aproveitei aqui, eu queria dar essa dica somente para não negociarem preço, negociem valor. E quando eu digo valor, eu quero dizer isso, não é valor de compra, mas são os valores agregados na negociação, são os valores agregados no relacionamento que você está criando com o seu cliente. A minha pergunta é sobre a comercialização, né, desses consórcios contemplados ou não, ou já quitados, tal, entre a pessoa e a administradora. Como é que isso funciona na prática, né? Ótima pergunta, muito obrigada. Então, cada administradora existe um procedimento de transferência da cota contemplada ou não ou quitada. Tá? Dentro do site das administradoras já existe a resposta para essa pergunta. Então, existem administradoras que simplesmente eu tenho um termo de transferência que ambas as partes reconhecem, firma, entrega da administradora, pagou a taxa de transferência, está transferido. Sem análise, sem nada. É uma transferência, não vai analisar o cliente. Como existem administradoras que você vai entregar a ficha de cadastro para a administradora, ou via e-mail, ou via central por telefone, a administradora vai analisar
analisar o cliente, se ele for aprovado para fazer a transferência, vai emitir o boleto de taxa de transferência e só depois que a cota vai ser transferida. Então, hoje existem esses dois perfis de procedimento para transferir a cota. Também vou fazer uma pergunta. Por favor. E aí você é o próximo. Passei à frente. O colega adquiriu um consórcio, suponhamos aí, valor de 100 mil. Né? Pagando 100 mil, tudo foi contemplado. Mas nesse ínterim mudou-se os planos. Né? Enfim, ele passou a ganhar mais, ganhou um novo emprego, casou, conseguiu agregar mais renda. E aí mudou os planos, ele quer um imóvel bem maior. Ele pode, por exemplo, já está com o imóvel, enfim, ele pode, por exemplo, usar este crédito, essa carta contemplada, para dar como entrada num financiamento? Ai, obrigada. Então, é assim, olha, eu tenho um imóvel que eu estou comprando, e esse imóvel vai se tornar garantia daquela financeira ou daquela administradora. Eu não posso ter o mesmo imóvel como garantia para duas empresas diferentes. Então, eu não posso dar um consórcio contemplado como entrada, porque vou dar entrada pelo meu consórcio do Itaú, financiando pelo Bradesco a diferença, quem vai ficar com a garantia do imóvel? Então, por esse motivo que a gente não pode, mas você pode comprar outras cartas e contemplar, ou já contempladas, da mesma administradora. Então, eu fui lá, comprei um consórcio, que eu estava guardando dinheiro, 100 mil reais, né? Fui contemplado. Puxa, 100 mil reais não compro nada. Não é o meu perfil, não é o que eu estou buscando. Eu preciso de 300. Compra uma carta contemplada de 200. Junta as duas, compra o imóvel. Perfeito? Temos uma pergunta que veio de um internauta, Michele Guedes, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Ela coloca, no caso de divórcio, e a juíza manda tirar o imóvel do nome de um dos cônjuges. Como funciona? É feita uma análise pela administradora que este um dos cônjuges que vai ficar como credor, ele tem que ser aprovado. Se ele não for aprovado, essa alteração não vai acontecer. Então, por mais que o juiz solicite isso, a administradora, dentro da burocracia dela, dentro da lei do consórcio, do que respalda ela pode aprovar ou não que isso aconteça. Tá? Precisa ter... Quem vai ficar com o imóvel tem que ter condições de manter o pagamento em dia. Se não tiver, não vai aprovar. Boa noite, meu nome é Dias, eu sou lá do Embu das Artes, aqui em São Paulo. E minha dúvida é o seguinte, em linhas gerais, eu gostaria que vocês falassem, por exemplo, porque teve um cliente meu, por exemplo, que tentaram vender para ele, ele não tinha renda, não tinha comprovação, falaram, não, é fácil, você vai comprar, vai dar certo. E eu estou vendo com você. E aí, na hora, eu alertei, liguei para um parceiro meu, peguei algumas informações básicas e falei para ele. Aí ele falou, poxa, Dias, legal, agora eu vou estudar melhor o negócio. Então, eu queria ver com vocês, nas regras gerais, quais que é o básico, assim, para a pessoa ter a sua liberação de crédito, no caso? O perfil ideal. Isso. Posso responder? Eu não vou devolver mesmo? Então, Dias, é assim, ó. Cada uma das 150 empresas tem um perfil burocrático diferente. Existem algumas, são poucas, do meu conhecimento, eu trabalho com 3, que o seu cliente, sem comprovação de renda, vai conseguir, sim, faturar e liberar esse crédito, desde que ele passe por uma prévia. Então, vamos mandar o cadastro dele. Se aprovar a transferência, ele não vai precisar comprovar a renda. Então, ele só vai ter a cota contemplada em nome dele depois da análise. E nessa análise não vai pedir. E aí, sim, você vai conseguir vender o imóvel. Então, é possível comprar se não consegue comprovar. Mas o que vocês precisam pensar? A pessoa não comprova, mas ela tem poder de compra. O que eu estou falando com isso? É uma pessoa... Comprovação. Quase nenhuma instituição hoje aceita extrato bancário, certo? Mas a pessoa é autônoma, movimenta no banco. Então, ela tem poder de compra, ela ganha dinheiro para pagar aquilo. As instituições financeiras têm acesso a essas informações na análise, no Serasa, ela sabe qual é o seu potencial de pagamento. Por isso, algumas permitem que você não precise apresentar um documento para comprovar sua renda, que eu conheço 3. Então, dá para fazer, só tem que fazer na empresa certa. Tem empresa que, se não tiver comprovação de renda, você não consegue nem transferir a cota para o nome do cliente. É igual ao financiamento. 3 vezes o valor da parcela, certidões negativas de ambas as partes para fazer a liberação. Tem que pensar que o consórcio contemplado é a substituição de financiamento, a burocracia é a mesma. Eu sou contemplado, uma carta de 100 mil reais, eu quero vender minha carta de crédito. Né? Existe uma regra,
uma taxa que você possa acrescentar como lucro? Muito boa a sua pergunta. A respeito de análise para venda, existem alguns números, alguns pontos que a gente precisa observar. E a primeira deles é a competitividade no mercado. Por quê? Você está vendendo um produto. Pode ser que você demore para vender, pode ser que você venda rápido. Normalmente, isso está atrelado aos seus concorrentes, à sua competição de mercado. Então, por exemplo, se a pessoa pagou 50% do consórcio e quer fazer a venda, faz sentido eu te dizer que o cliente que iria comprar essa carta por 50% do valor dela de entrada, ele poderia recorrer a um financiamento, que são só 30% de entrada? Entendeu? Então, assim, pode vender? Pode. Eu posso te dar uma regra numérica? Não sei. Acrescenta 5, 10, 15, 20% na carta? Eu posso falar isso. Mas a realidade na prática não é essa. A gente tem que sempre estar lidando com o mercado. E um preço de mercado é um preço que a gente tem que comparar com o que é comum. O comum é o financiamento. Então, a gente usa hoje como comparativo e até uma forma de valorar, né, a carta que vai vender, o comparativo com o mercado. Então, normalmente, vale-se a pena vender uma carta de crédito contemplada que foi contemplada com menos de 25% de aquisição, do valor do crédito. É sempre comparado com o mercado, tá? Deixa eu só agregar, porque eu não consigo ficar longe do microfone. E a gente eu cuido da parte dos investidores dentro da empresa, e aí eu vou te dar 2 exemplos, os 2 extremos. Quem ganhou menos de lucro e quem ganhou o maior lucro com a gente até hoje, tá? O menor lucro, 5% sobre o valor que ele investiu. Exemplo, uma carta de 100 mil que o cliente pagou 20, ele vai ganhar 5% sobre os 20. Essa carta foi vendida para o mercado. O maior lucro que eu já tive foi 2.250% sobre capital investido. O comentário que eu fiz com você no café. O cliente contemplou na primeira parcela por sorteio. Ele comprou dia 18, dia 19, ele foi contemplado dia 20, a cota dele estava vendida por 2.250% de lucro. Ele investiu 1.500 e ganhou R$32.000 de lucro. Então, são dois extremos, tá? Tem muita coisa nesses extremos. Boa noite, gente. Eu queria uma estimativa de uma compra de uma carta, de valor, né, de uma compra de uma carta já contemplada, mais ou menos. Digamos uma carta de 200 mil. Queria uma estimativa de valor para comprar essa carta. Vocês sabem me responder isso? Sim, sim. Você vai ter cartas de todos os perfis, tá? Você tem cartas que você vai ter entradas, por exemplo, de 10%. Uma carta de 200 mil com 20 mil de entrada e a diferença você paga em 50 parcelas, um prazo curto. Como você vai ter cartas de 200 mil com 30% de entrada, só que você vai pagar em 150 meses. Depende do que você está buscando. Dentro do que o Felipe falou, do que a gente tem por semana de cartas contempladas dentro da Capital Invest, que chega a média de 70 milhões por semana, eu tenho todos os perfis, porque eu tenho a pessoa que tem mais entrada, a pessoa que tem menos entrada, mais capacidade, menos capacidade. Então, vou falar um número assim, para a gente comparar com o financiamento. Isso é muito bom? Se o cliente tiver de 25% a 35% de entrada, ele vai conseguir as melhores opções de cartas, comparada com o financiamento, ele vai economizar de 30% a 50% a menos de juros. Boa noite, César. Boa noite. São 2, por favor, bem curtas, né? Uma carta, ela contemplada ou não, quando ela é quitada, não há mais a necessidade de deixar o imóvel alienado. É possível sacar esse valor? Sim. A carta contemplada ou não. Quando ela está contemplada, a lei do consórcio rege que o cliente pode restituir em até 60 dias. Mas, quando ela está quitada, normalmente ela vai ser entregue de imediato, porque existe a quitação no final do grupo e a quitação antecipada. Se for antecipada, você vai ter que esperar até 180 dias para restituir. Se for no final do grupo, você vai ser restituído de imediato. Eu quitei com a última parcela do grupo, já vai receber em dinheiro. Só mais uma, por gentileza. Eu posso juntar 2, 3 cartas para o mesmo imóvel. Você havia comentado que eu posso, com a mesma carta, tem um limite de imóveis? O crédito.
Para comprar um imóvel, cada administradora tem sua regra. Tem administradora que permite juntar até 5 cotas, tem administradora que permite juntar 20 cotas, tá? Para comprar um imóvel. E aí, ao contrário, eu tenho uma carta de 500, quero comprar 3 imóveis de 160. Também tem administradora que permite, tem administradora que não permite. A maioria permite comprar mais de um imóvel. Imagina. Eu só queria fazer uma ressalva que o Felipe cochichou no meu ouvido. Quando eu tenho uma carta contemplada, ela começa a valorizar todos os dias. Então, eu contemplei 100 mil hoje. E aí, eu estou pagando minha parcela, está contemplado, não vou fazer nada com ela. Todo dia essa carta aumenta. Então, se eu demorar 1 ano para comprar o imóvel, quando eu for comprar, minha carta não é mais 100. É 108, é 110, porque ele vai valorizar. Cada administradora tem um fundo diferente. Então, ela vai valorizar, em média, 0,60, 0,8 mês sobre o crédito que está contemplado. Então, até muitas pessoas, às vezes, deixam cartas contempladas porque vira uma previdência. E aí, ela pega o dinheiro no final, que nem ele agregou ali com a pergunta dele, tá? Boa noite, Maria. Felipe, obrigado pela presença e por trazer, né, esse projeto aí, esse produto, né, que vai nos ajudar, corretor, a viabilizar negócios, tá? Uma primeira pergunta. Meu cliente, ele não tem entrada, ele pode usar o fundo de garantia para comprar a carta contemplada? Posso responder? Eu não vou devolver. Eu vou te posicionar de 2 jeitos, tá? A carta contemplada, você está comprando de alguém. Alguém, não estou te vendendo imóvel, estou te vendendo crédito. Então, eu não posso receber seu fundo para pagar a minha parte. Mas eu posso fazer o quê? Eu tenho 50 mil de fundo e quero comprar uma carta de 100 mil para comprar um imóvel de 150. Para comprar a carta, eu preciso de dinheiro. Se eu vou dar 30 mil de entrada, é em dinheiro que eu vou dar para transferir essa cota para o meu nome. Só que aí eu compro 100 mil mais os 50 do fundo de garantia. Por quê? Porque o fundo de garantia é para a compra do imóvel. Sim. Então, aí vai fazer a liberação dos 50 do fundo mais a 100 da carta e você pode comprar um imóvel de 150. Te respondi? Sim, e no caso da carta que você compra, ou melhor, você entrar num consórcio que não está contemplado, você pode usar o fundo de garantia como lance, né? Nessa situação, sim. Uma segunda pergunta é, o cliente que comprou essa carta de vocês assina com a administradora, não com a Capital Invest, né? E todo o trâmite vai ser acompanhado pela administradora. E qual o tempo que demora esse trâmite para que concretize, né, a liberação, a transferência, né, e o registro do imóvel em si? Legal, muito boa essa pergunta. A tramitação da venda de uma carta contemplada hoje, no mercado, 80% do mercado acontece de boca a boca. Olha, eu tenho uma carta, você me deposita, eu te transfiro, te mando um termo, enfim. A Capital Invest, ela veio na contramão desse mercado. Na verdade, a proposta dela é criar um mercado realmente regular e profissional. E, para isso, a gente trouxe uma série de contratos para que possa trazer segurança e maior valia para essa negociação. Então, através da Capital Invest e algumas outras poucas empresas do mercado, essa comercialização, essa venda de carta contemplada, ela é através de um contrato com a empresa intermediadora e, na sequência, com a administradora. Por quê? A administradora de consórcio é quem é a detentora do crédito. É ela quem gere o consórcio, o grupo de consórcio, ela quem organiza e ela que é a detentora. Então, é somente ela e mais ninguém que pode fazer a cessão de direitos, a transferência da titularidade. A Capital Invest é uma intermediadora, ela liga pontas, liga, mas ela não tem esse poder. E nenhuma outra empresa do Brasil tem esse poder, a não ser que seja a própria administradora. Então, mesmo que você compre o consórcio contemplado com uma empresa que não tem contrato, a administradora vai mandar um termo, que é um termo de cessão de direitos, em que o vendedor precisa assinar, reconhecer firma, para que posteriormente o comprador assine, reconheça a firma, mande para a administradora, junto com a documentação para que ela faça uma análise. Então, essa tramitação legal ocorre em todos os casos. O contrato por intermediação é uma segurança extra que algumas empresas oferecem. O tempo que demora a troca da titularidade varia um pouco de administradora para administradora. Num outro momento, a Marília disse que haviam 2 maneiras de fazer a troca da titularidade, né? Uma delas é um termo simples e a outra é com uma análise prévia. Em vias de regras gerais, de 7 a 15 dias é o tempo que leva a troca da titularidade de uma carta contemplada. Deixa eu só agregar,
Essa é a troca da titularidade. Eu já tive um case de uma cliente que ela confundiu a troca da titularidade com a liberação do crédito. São duas coisas diferentes. Uma coisa é transferir a cota para o nome dela. Outra coisa é eu faturar, escolher o imóvel, fazer a documentação do imóvel. Então, passei para o nome dela. É dela a carta, ela é detentora da carta, ela vai para o mercado, vai achar o imóvel. E aí você tem o processo de faturamento. E também, conforme o Felipe falou, de administradora para administradora, os tempos são diferentes. Vou dar os extremos também. A gente já teve casos de liberar o faturamento do cliente, porque nós fazemos a parte de documentação imobiliária contratada à parte, como se fosse um despachante, né, para o cliente. Então, a gente já teve cliente que, em 17 dias, a gente fez o processo de liberação, porque o cartório foi muito bom também, foi rápido demais, porque só vai ser liberado o crédito depois do registro do imóvel. É uma alienação fiduciária igual financiamento. Como a gente já teve caso de cliente que demorou 95 dias. Então, depende de administradora e também, muitas vezes, depende do cliente entregar a documentação. Isso eu não preciso chover no molhado, que vocês já conhecem, cada cliente é de um jeito. Muito bem. Última pergunta da noite, devido ao adiantar da hora. Olá. É possível utilizar a carta para quitar um financiamento? Obrigada. Vamos lá. Financiamento para quitação. Eu sempre faço uma análise, tá, gente, para quitação do financiamento, para realmente entender a economia do cliente, o quanto vale a pena. Porque se a pessoa já rodou muito tempo do financiamento e que ele já amortizou todos os juros, às vezes, já não está mais valendo a pena. Só que, assim, tem que ter pago mais que 10 anos num financiamento de 30, ok? Primeira situação. Segunda situação é a sua resposta, é sim. Hoje, pela lei do consórcio, é permitido que você utilize uma carta de crédito para a quitação de um financiamento. Existe uma das administradoras que ela só aceita se for dela. Então, o consórcio dela para quitar o financiamento dela. Todas as outras não acontecem assim. E aí tem um interveniente quitante, né? Para fazer essa operação, troca a alienação, e aí ele fica com a dívida só da carta dele contemplada. Eu gostaria de ter mais tempo, é um assunto bastante complexo, né, cheio de detalhes, e trazer mais cases para vocês. Então, o que eu vou falar? Lá na página da Capital Invest, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, tem diversos cases e depoimentos de clientes. Então, quando vocês precisarem também de mais informações, eu quero deixar os nossos contatos à disposição, meu e-mail, nossos canais de comunicação, né? Todos que estão aqui presentes hoje receberam material da Capital Invest também, para que vocês possam utilizar o nosso conhecimento para fazer mais fechamentos. Então, eu espero ter contribuído com todos vocês, eu espero que realmente a gente consiga fechar mais negócios esse ano e fazer o mercado imobiliário aquecer ainda mais. E é só isso por hoje. Parabéns. Obrigada.